Gostaria de dar um super boa tarde a todos que estão aqui hoje conosco, nesse dia tão importante para o CBCS. Eu sou Clarice Degani, eu sou coordenadora executiva do CBCS, e esse projeto, desenvolvido no âmbito de um convênio firmado entre o CBCS e a Eletrobras, é um marco para nós, e hoje a gente vai compartilhar com os senhores conceitos de benchmarking, o nosso programa DEL, Desempenho Energético Operacional de Edifícios em Operação, e a plataforma DEL de benchmarking, que estará em breve online e disponível a todos. Vou agradecer no início e vou agradecer no final, porque eu estou realmente muito grata aos recursos do PROCEL, Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, à Eletrobras e ao Ministério de Minas e Energia, que proveram os recursos para que esse projeto, para que esse convênio acontecesse, que esses trabalhos pudessem ser desenvolvidos. Também agradeço os parceiros no desenvolvimento do projeto. A gente vai citar apenas aqueles que a gente teve uma formalização na autorização para divulgação dessa parceria. De qualquer maneira, a parceria é divulgada, mas os dados permanecerão sigilosos. Então, eu gostaria de agradecer a Superintendência do Espaço Físico, a CEF, da USP, da Universidade de São Paulo. Gostaria de agradecer à USP, Universidade de São Paulo, ao Grupo Via Varejo, à FEComércio São Paulo, ao LABE, o Laboratório de Eficiência Energética da Universidade Federal de Santa Catarina, e também à Prefeitura de Florianópolis. Na divulgação desse evento, a gente contou também com a colaboração e o apoio da Abrinstal, da Asbeia, do SIX USP e do Secov São Paulo. E para a realização virtual desse evento, a gente teve como apoiadores a Escola Politécnica da USP, na figura do senhor Rafael Matos. Bom, deixa eu ver aqui. Então, estão aqui conosco para apresentar o projeto realizado, mas antes de iniciar, eu gostaria de informar a todos vocês que esse evento será gravado e as imagens disponibilizadas. Nós solicitamos a todos a gentileza de manter os microfones desligados e, ao final das apresentações, nós vamos ter 20 minutos aí para esclarecimentos e para um bate-papo sobre o futuro. Estão aqui conosco para apresentar o projeto realizado o senhor Carlos Alexandre Pires, ele é diretor do Departamento de Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, a senhora Renata Falcão, superintendente de programas de governo da Eletrobras, o senhor Marcial Siqueira, gerente do Programa Nacional de Conservação de Energia e Eficiência Energética da Eletrobras, a senhora Elisete Cunha, arquiteta e urbanista do PROCEL Eletrobras, e o professor Roberto Lamberts, coordenador do Comitê de Energia do CBCS. Bom, estando todos a postos, vamos dar início, então, ao nosso evento. E, para a abertura, eu convido o senhor Carlos Alexandre Pires, diretor do Departamento de Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Por favor, senhor Carlos. Obrigado, Clarice. Me ouvem bem? Sim. Bom, antes de mais nada, eu agradeço pelo convite e pela oportunidade de inverter a pauta, uma vez que eu tenho um compromisso que coincide bem com o final dessa celebração e da apresentação do projeto. Bom, quando eu estava lendo sobre esse desempenho energético operacional, eu me recordei que em 2015, se não me falha a memória, no 8º Citenel, que ocorreu na Costa do Sauípe. O Citenel é um evento organizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e esse específico na Costa do Sauípe, eu me recordo, tinha participação de algumas empresas de fora do Brasil, e foi a primeira vez que nós discutimos ou fomos apresentados alguns conceitos relacionados à sociologia da eficiência energética. Como é que o aspecto comportamental ele pode influenciar na eficiência energética. E eu me recordo muito bem de uma apresentação de uma empresa, se não me engano, da Califórnia, em que foi apresentado um projeto de comparabilidade entre os consumidores residenciais naquele projeto, né?
e de como isso foi importante para o aperfeiçoamento da eficiência naquela localidade da Califórnia. E o conceito da sociologia ali empregado era um conceito de que nós, seres humanos, somos passíveis da comparação, né? Temos isso no nosso DNA praticamente. E o projeto era muito simples, né? Depois de um levantamento das tipologias e dos desempenhos energéticos em muitas residências na Califórnia, os consumidores residenciais eram apresentados por meio de carta, por meio da própria conta de energia, como eles estavam perante seus vizinhos, né? E na questão da comparabilidade, não é nada agradável você receber uma correspondência dizendo, olha, a sua residência consome tanto, mas o seu vizinho que tem uma casa igual à sua está consumindo menos. E eu acho que por força desse aspecto sociológico, comportamental, foi assim que esse programa lá na Califórnia foi bem sucedido. No nosso caso aqui, nós precisamos enaltecer muito o resultado desse projeto. Por quê? Porque compreendendo esses desempenhos energéticos por tipologia, é que nós vamos ter condições de programar e desenhar as nossas políticas públicas de uma maneira mais efetiva e eficaz, né? Então, quando, quando nós temos esse desempenho padrão, isso permite a comparação, a identificação dos potenciais e, no final das contas, o desenho de políticas mais efetivas. E no frigir dos ovos, né, o objetivo final é de que nós venhamos a ter uma etiqueta também da operação da edificação, né, uma etiqueta em que a eficiência energética operacional esteja evidenciada. Bom, esse trabalho, eu me recordo que ele não é de hoje, né? Ele é um trabalho que vem até de antes do Citenel, que eu mencionei. Ele foi iniciado pelo CBCS ainda em 2013 e agora nós colhemos os frutos, né? E ressalto a importância do trabalho para as nossas atividades aqui no Ministério de Minas e Energia, né? As tipologias, elas agora cobrem boa parte do setor comercial, abrangendo hotéis, shopping center, supermercados, comércios de pequeno e grande porte, restaurantes, escolas, universidades, hospitais, postos de saúde e data centers. Então, só esse rol de tipologias já nos dá a exata medida de quão importante é a comparabilidade e esse desempenho energético para as nossas políticas públicas. Então, eu agradeço a oportunidade da abertura desse evento, desejo sucesso na apresentação e, uma vez mais, me desculpo pela impossibilidade de permanecer até o final. Devolvo a palavra a você, Clarice, e também, mais uma vez, agradeço a possibilidade da inversão da pauta. Imagina, nós que agradecemos bastante, Carlos. E dando continuidade, eu convido as senhoras Renata Falcão, superintendente de programas de governo da Eletrobras, e a senhora Elisete Cunha, arquiteta e urbanista do Procel Eletrobras. Senhora Renata, primeiro, a palavra é sua. Estão me ouvindo? Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, né, à CBCS, também gostaria de saudar todos através da CBCS, né, e todos os apoiadores do evento, palestrantes e todos os executores, né, do projeto. Então, hoje nós estamos finalizando esse projeto com esse terceiro evento, acredito que é o terceiro evento. O CBCS é nosso parceiro desde 2013, como o Carlos Alexandre falou. Começamos com a primeira tipologia, né, desempenho energético operacional em 2013. Hoje estamos com 15 tipologias, atualizamos a primeira, estamos com mais 14 elaborada
no âmbito juntamente com o CBCS, e aproveito, né, para comentar como é importante, né, a elaboração desse benchmark, porque eles representam a base, né, de um programa nacional de gestão de edificações no Brasil, né? A gente pode falar também que isso agregado, né, às nossas certificações de edifícios, né, justamente que é o nosso programa de etiquetagem, juntamente com certificações de edificações, eles englobam e fecham uma política nacional de eficiência energética em edifícios, que é o que todos nós perseguimos, né? Então, eu não queria me alongar mais nas minhas palavras, até porque a Elisete aí vai comandar melhor do que eu esse processo, que ela tem acompanhado bem de perto, através do Procel, e gostaria de agradecer a participação de todos, estimular a nossa busca, né, pela eficiência energética, pela energia verde, por um planeta mais limpo, onde as edificações têm um papel extremamente importante e relevante, né, para toda a humanidade. Então, obrigada a todos, um bom trabalho a todos e estamos juntos. Obrigada. Obrigada, Renata. Então, passo a palavra agora à senhora Elisete Cunha, arquiteta e urbanista do Procel Eletrobras. Elisete. Boa tarde a todos e todas. Vocês me ouvem bem? Sim? Bom, eu queria agradecer primeiro a abertura da Renata, do Carlos, excelentes palavras. É com muito orgulho que eu estou aqui hoje ajudando a apresentar os resultados desse projeto, que é um projeto, de certa forma, inovador no Brasil, né? A gente agora vai ficar, então, com 17 tipologias, e um projeto de extrema importância também para a eficiência energética das edificações em operação. Eu não posso deixar, eu vou agradecer antes, que é para não esquecer no final, né, e já agradecer e já ir embora, agradecer muito a equipe técnica do projeto, com todo o comprometimento, profissionalismo que todos eles tiveram. Eu não vou aqui citar nomes, o professor Lammertz vai citar todos mais tarde, mas eu não poderia deixar de colocar aqui a todos o meu agradecimento especial à equipe técnica toda do projeto. Como o Carlos bem falou e a Renata bem falou, esse projeto especificamente dessas 15 tipologias, embora ele tenha começado em 2018, é um projeto que a gente tenta fazer desde 2014, 2015, e quando então a gente teve a Lei 13.280 em 2016, com novos recursos para o Procel, a gente então teve a felicidade de poder começar esse projeto. Então, minha ideia aqui é fazer uma apresentação rápida. O professor Lambertz vai explicar a metodologia, toda a parte técnica do projeto na sua apresentação. E eu vou começar aqui falando um pouquinho do Procel, o que é o Procel, né? Não sei se todos que estão aqui sabem, então vou fazer uma abertura rápida. O Procel é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, é um programa do governo federal vinculado ao Ministério de Minas e Energia, e desde a sua criação, em 1985, ele é executado pela Eletrobras, com a missão de promover a eficiência energética, o que contribui para a melhoria da qualidade de vida da população e a eficiência dos bens e serviços, o que reduz impactos ambientais a partir das nossas diversas áreas de atuação. O Procel, então, atua nas áreas de saneamento, da indústria, iluminação pública, o selo Procel, que eu acho que todo mundo conhece, a gestão energética municipal, educação, informação, e o Procel edifica com edificações. Aqui eu trouxe os resultados de 2020, com o ano base de 2019 do Procel. Como eu disse, é um programa que começou em 1985 e desde então foram investidos
13,15 bilhões de reais em ações pelo Procel, o que resultou numa redução dos custos no sistema elétrico de 42,8 bilhões de reais, com uma energia economizada de 173 bilhões de quilowatt-hora. Então, é um trabalho que a gente faz há muitos anos e com muito orgulho também. Bom, como eu havia mencionado, através dos recursos provenientes da Lei 13.280, de 2016, o Procel, então, passou a aplicar planos de aplicação de recursos com projetos que são, então, eleitos via chamada pública, e nossas prestações de contas são todas submetidas à consulta pública da ANEEL. Nós estamos hoje no terceiro par. Como vocês podem ver aí na tela, a gente teve um crescente de recursos desde o início do par, e esse projeto aqui especificamente, ele é um projeto do primeiro par e está envolvido ali em azul, que é um dos 6 convênios, então, desse primeiro plano de aplicação de recursos. Aqui é uma linha do tempo da Política Nacional de Eficiência Energética, em que o Procel atuou, então, desde então. O Programa Brasileiro de Etiquetagem, que começa em 1984, e na sequência, então, temos a criação do Procel, que em 2001, todo mundo já sabe, a gente teve a crise de energia, então tivemos a Lei de Eficiência Energética, e criamos, então, as áreas de atuação do Procel a partir de 2003, e houve então um incentivo para o fomento da eficiência energética no Brasil. Em 2009 e 2010, lançamos, junto com o Inmetro, a etiquetagem PBA Edifica para edificações não residenciais e residenciais. Em 2011, tivemos a participação no PNEF, Plano Nacional de Eficiência Energética. Em 2014, a gente, então, com muita felicidade, lançou a nossa gravatinha vermelha, nosso selo, para as edificações não residenciais. Ainda em 2014, tivemos, então, a Instrução Normativa 02, do, então, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG, onde, dentre outras coisas, começou-se, então, uma obrigatoriedade para a classe A em edificações públicas federais. Em 2015, a Portaria 23, também da MPOG, vem para reforçar a IN02. Ano passado, a gente, então, lançou o selo para as edificações residenciais. Esse ano, a gente já terminou a proposta para o PDEF, o Plano Decenal de Eficiência Energética, e hoje a gente está aqui, então, apresentando os resultados do nosso projeto de benchmark de consumo energético em edificações em operação. Bom, como eu disse, são 3 planos de aplicação de recurso até o momento, e o nosso projeto, então, é o benchmark de consumo de energia para 15 tipologias de edificações, que o Carlos Alexandre já até adiantou para vocês quais são, e junto com a maioria do primeiro par já está em finalização. Temos projetos importantes em andamento no momento do segundo par, que é a avaliação de impacto regulatório para compulsoriedade da certificação energética para edificações novas, ou seja, a etiqueta PBA Edifica. Temos o novo método, que já foi lançado para as edificações não residenciais, vai ser lançado para as edificações residenciais também. Como eu disse, o Plano Decenal de Eficiência Energética. Temos um grupo de estudos para normas de eficiência energética em edificações, outro tema extremamente importante para que a gente possa avançar nessa temática no Brasil. E, iniciando os trabalhos em edificações quase zero energia, a gente tem a chamada pública NZEB, que vai auxiliar na construção de 4 edificações NZEB no Brasil. E, além disso, temos outros projetos, que estão em fase de contratação referentes ao terceiro par. Então, aí na tela para vocês, eu não vou me alongar muito, para poder dar bastante tempo para o professor Lamberts apresentar o projeto em si. Bom, mas antes de entrar efetivamente no convênio, eu queria contextualizar a importância desse estudo, a importância do benchmark.
De acordo com a EPE, edificações correspondem a 52% do consumo final de eletricidade. Então, daí a gente tem a extrema relevância desse setor no consumo de energia elétrica. E ainda de acordo com a EPE, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, cada programa é de um jeito, consegue? Ah, tá bom. A gente tem aqui uma projeção de consumidores residenciais crescente e uma projeção também crescente do consumo residencial. E mesmo no melhor cenário, há um aumento do consumo de energia em relação ao nosso momento atual. Então, daí, temos a importância de trabalhar a eficiência energética em edificações em operação, inclusive, porque durante o ciclo de vida de uma edificação, e aí vamos corresponder a 50 anos, é claro que é muito mais, né, em algumas, né? Mas a fase de uso e operação corresponde a 80% do custo dessa edificação na sua vida útil. Dentro desses 80% está, então, embutido o consumo de energia elétrica. Então, além da gente, claro, se preocupar com a eficiência energética no projeto e na construção, a gente tem que se preocupar também com a eficiência energética e a gestão eficiente da edificação durante o seu uso, durante a sua operação. E aí, corroborando com o nosso trabalho, segundo a EPE, benchmarks e desempenho energético operacional são apontados como uma das 3 medidas de maior potencial de economia de energia no setor de edificações. Ok, deixa eu passar. Bom, e agora entrando efetivamente no nosso convênio, ele começou no finalzinho de 2018 e termina hoje. Hoje, essa apresentação é um produto do convênio, inclusive, e ele tem como objetivo desenvolver benchmarks e indicadores de desempenho energético de edificações não residenciais em uso e operação, visando, então, um futuro desenvolvimento de uma base de dados de consumo energético e de um Programa Nacional de Gestão Energética para edificações em uso, à luz do que a gente tem hoje para novas construções. Como metas qualitativas, eu gostaria de destacar que o convênio tem, então, como meta desenvolver e publicar benchmarks e indicadores publicamente acessíveis. É algo que a gente não tinha até então e vamos proporcionar com esse convênio. Contribuir para o futuro desenvolvimento do banco de dados de consumo de energia, que, dentre outras coisas, vai auxiliar a planejar políticas públicas. Incrementar o conhecimento sobre as características construtivas e operacionais típicas dos edifícios brasileiros, porque a gente precisa conhecer como eles são operados para a gente poder, então, atuar na gestão e na eficiência energética deles. Assessorar tecnicamente a viabilização da utilização de benchmarks como parte de um programa voltado ao desempenho energético operacional de edificações, à luz do PBE Edifica. E apoiar processos de comunicação do Procel, através da conscientização de órgãos públicos e empresas privadas sobre a oportunidade de melhorar seu desempenho, o desempenho das suas edificações. E muitos desses órgãos, dessas empresas, foram parceiros desse projeto. Aproveito até para agradecer a todos os parceiros por proporcionar que a gente tivesse os dados para poder fazer esse projeto, inclusive. Bom, esse convênio foi dividido em 3 trabalhos. O primeiro trabalho foi uma avaliação do banco de dados de consumo energético da EPE e do CBCS. Então, com isso, a gente teve informações de consumo, tamanhos e informações típicas de cada tipologia. Definir qual seria a metodologia para o levantamento das tipologias, a definição dos processos de registro de dados e quais as informações necessárias a serem levantadas. E as reuniões para apresentação dos projetos com os agentes setoriais, que foram tiveram justamente o objetivo de buscar esses parceiros para que a gente conseguisse fazer as editorias energéticas.
O trabalho 2, que é a cenoura do bolo, né, é o principal assim, do convênio, o principal trabalho do convênio, porque ele justamente entrega o desenvolvimento dos benchmarks das 14 tipologias novas e da tipologia que foi atualizada, através de auditorias energéticas, equações de benchmark para cálculo de nível de desempenho típico e as fichas técnicas que vão descrever cada tipologia, para que todos possam entender como é que está caracterizada aquela tipologia e ver, inclusive, se o seu edifício se enquadra em alguma delas e em qual delas, para poder fazer, então, na plataforma de cálculo do CBCS, saber como é que você está, de acordo com o seu consumo, seu desempenho aí de energia elétrica. Além disso, a gente tem a realização de eventos de divulgação dos resultados e conscientização, da utilização de benchmarks, que é justamente o que a gente está fazendo agora, que é a realização do terceiro evento desse produto. E o trabalho 3, finalmente, é uma formatação unificada do banco de dados do projeto, e também o CBCS nos assessora tecnicamente para o uso de benchmarks como parte de, então, o desenvolvimento de um futuro programa de desempenho energético operacional de edificações. Então, finalmente... Eu acho que alguém entrou aí com o som ligado, mas já desligou, né? Bom, vamos lá. A gente tem 15 tipologias e a gente pode perceber que elas são até divididas em grandes grupos, né? A gente tem grandes grupos de hotelaria, de comércio, de saúde, de ensino. Então, mais detalhadamente, a gente tem agências bancárias, que é a tipologia que foi atualizada, né? Porque o benchmark dela é de 2013 e ele foi atualizado nesse trabalho. Hotéis de grande, médio e pequeno porte, shopping center, supermercado, comércio de varejo de grande porte, comércio de pequeno porte, restaurante de preparação de alimentos, ensino infantil, escola de ensino fundamental e médio, universidade e instituições técnicas, hospitais, postos de saúde e CPD. Mas aí, no meio do nosso processo, chegou a pandemia. E a gente estava justamente fazendo as auditorias energéticas em loco. Algumas já tinham sido feitas e outras a gente estava para fazer. E fomos todos, né, claro, surpreendidos pela pandemia. Mas como é que ela afetou o nosso projeto, né? Porque mudou-se o regime de uso dessas tipologias. Algumas foram, inclusive, fechadas, né, na época do lockdown. Então, a gente teve um incremento dos hospitais, né, maior movimento nos hospitais, tivemos escolas fechadas, tivemos restaurantes fechados, shopping centers fechados. Então, a gente se viu com um desafio, como é que a gente continua esse projeto em meio a essa pandemia, que impedia a visita técnica nas edificações, naquele primeiro momento, e alterava o consumo energético dessas edificações. Mas a gente deu um jeito, e como soluções, algumas soluções, na verdade, elas já seriam utilizadas no projeto, na metodologia do projeto, mas elas acabaram tendo que ser incrementadas, ganharam um peso maior no projeto, por conta da impossibilidade de algumas auditorias em loco. Quando a gente teve lá em setembro, outubro, um refresco na pandemia, a gente conseguiu fazer algumas auditorias em loco, e então a gente está aqui hoje para mostrar esse trabalho. Então, nossas soluções foi fazer as visitas técnicas possíveis, quando possíveis, né? Teve o acervo da equipe, por isso que tem que agradecer muito a essa equipe técnica, porque já é uma equipe que trabalha com a temática, claro, de eficiência energética, e alguns, inclusive, já haviam trabalhado nas tipologias de benchmark anteriores. Então, é uma equipe experiente que a gente pôde contar com o acervo deles também. Referências bibliográficas, bancos de dados associados. Quando a gente não pôde ir em loco, a gente fez entrevistas em vídeo com os gestores dos edifícios, para que a gente conseguisse tirar as dúvidas que ficaram na análise dos projetos, que seriam tiradas numa visita presencial e que foram, então, substituídas por uma entrevista em vídeo.
uma análise bem minuciosa dos projetos. O Google Street View também ajudou para que a gente conseguisse verificar num espectro muito maior, principalmente a forma e a envoltória dessas tipologias. E, claro, os dados de consumo de 2020 acabaram desconsiderados por motivos, né, óbvios, já que o consumo de energia foi bastante diferente e atípico em 2020. Bom, com isso eu encerro aqui a minha fala. Agradeço a todos que estão aqui nos vendo. Espero que vocês aproveitem agora o restante do evento. A gente tem, então, aí na tela o site do Procel Info, um e-mail do Procel Edifica, que vocês podem entrar em contato com dúvidas, que a gente responde. É quase uma ouvidoria. E o meu e-mail também. Obrigada a todos, um bom evento. Super obrigada, Elisete. Então, para apresentar o conteúdo técnico dos trabalhos desenvolvidos, eu convido o professor Roberto Lamberts, coordenador do Comitê de Energia do CBCS. Boa tarde a todos. É um prazer grande aqui estar com vocês nesse evento importante para o CBCS, importantíssimo, eu diria, né? E também para a Eficiência Energética Nacional, né? Minha função aqui é apresentar um pouquinho do conceito do desempenho energético operacional e um pouquinho de como foi feito esse convênio, né? Então, falar um pouquinho sobre o CBCS e o projeto DO, o histórico, conceitos, desenvolvimento das equações de benchmark, os métodos adotados, e tipo um exemplo, assim, aplicação do DO e visão de futuro, né? Então, o CBCS é uma OCIP, né, criada em 2007, para mexer, digamos assim, no setor da construção, buscando deixar ele mais sustentável, né? O que a gente quer com isso? Mitigar e ser mais resilientes em termos de edificações, cidades, infraestrutura, indústria e obras, né? O CBCS está dividido em vários comitês temáticos, né? Eu tenho o privilégio de coordenar a Comissão Técnica de Energia, né? Onde a gente vem trabalhando com eficiência energética em edificações há bastante tempo, né? Educação ambiental ao consumidor, etiquetagem, a gente divulgou muito etiquetagem dentro do CBCS. A gente trabalhou também na norma de desempenho, né? Na 15575, que foi atualizada agora na parte de desempenho térmico. Aliás, foi publicada hoje, né? A atualização dela, justamente já permitindo uma integração com a etiquetagem de eficiência energética em edifícios, né? E o DO é um projeto bastante antigo que a gente tem aí dentro, né? Sempre levado com muita dificuldade até a gente conseguir recursos como esses que vieram agora do Procel, né? Então a gente deu um grande salto com esse projeto. Outros projetos que o CBCS tem na parte de energia, devemos mencionar também o SPIP, um projeto recente, né? Ligado ao Acordo de Paris, e basicamente ele propõe criar indicadores de energia e CO2 baseado em análise de ciclo de vida, né, para os materiais de construção. Então aqui a gente está falei há pouco em eficiência energética dos edifícios na fase inicial de projeto, a gente aqui nesse evento está tratando da etapa operacional, mas a gente não pode esquecer que tem muita energia embutida nos materiais de construção, então esse é um projeto muito importante que está dando início à criação de uma base brasileira de dados nesse setor. Outro projeto importantíssimo também é o projeto Cidades Eficientes. Esse é um projeto com o ICS, Instituto Clima e Sociedade, onde a gente procurou levar todas as estratégias de eficiência energética para algumas prefeituras. Eu acho que é um projeto perfeitamente escalável. Foi muito interessante o que foi feito aí dentro e vocês têm mais informações no site do próprio CBCS. Indo agora para o DO, né? Nosso desempenho energético operacional. As ações, então, de benchmark iniciaram em 2013, né? Eu devo dizer que no início a gente contou com o apoio fundamental do Edward Borkstein, né? Que foi um inglês que veio para o Brasil trabalhar por um tempo e nos ajudou muito nas idealizações iniciais desse projeto, né? Inclusive a metodologia desse projeto específico que a gente está falando hoje aqui foi desenvolvida por ele na época, né?
Depois a gente trabalhou com um benchmarking de agências bancárias, os bancos são muito organizados, a gente tinha grandes bases de dados, então foi fácil fazer o benchmark. A gente depois trabalhou com edifícios corporativos de escritório, com apoio da Embaixada Britânica, também é um projeto interessante. E depois, com o apoio do PNUD, a gente trabalhou com edifícios públicos administrativos. E com isso a gente foi aumentando, digamos assim, a nossa plataforma online de benchmarking, que vem sendo usado por bastante gente no mercado, né? A gente percebe isso quando ela para de funcionar por alguns dias e a gente ouve muita reclamação, ou seja, ela está sendo muito eficaz no mercado. Então a gente vem com esse convênio agora de 2018 a 2021, né, com o Procel, e ele nos dá recursos para fazer, mas nos dá muito trabalho, né? Foram 15 tipologias num tempo muito exíguo, né? Então não foi fácil a gente chegar ao ponto que a gente está aqui hoje, né? Quais são as tipologias? Agência bancária foi refeito, melhorado, né? Hotel de grande porte, resort, hotel de médio porte, hotel de pequeno porte, shopping, supermercado, comércio de varejo de grande porte, comércio de pequeno porte, restaurante e preparação de alimentos, escola de ensino infantil, escola de ensino fundamental e médio, universidade e instituições de ensino técnico, hospital, posto de saúde, assistência social e data center, e CPD, né? Vou falar um pouquinho sobre os conceitos, então, do desempenho energético operacional e edificações, né? A gente vai ver o que originou essa preocupação com o desempenho energético, né? Isso aqui vem lá do início das nossas discussões na Comissão de Energia, né? E o que a gente viu foi, ao analisar edifícios certificados de alto desempenho, né? Aqui, no caso, são edifícios que foram certificados com certificação verde do LEED, né? Eles são edifícios muito bem projetados, né? Mas muitos deles estavam consumindo muito mais energia do que era pensado na etapa de projeto, né? Então, o que está acontecendo aí, né? Basicamente, eles não estão sendo operados da melhor forma. Então, existe um grande potencial, até para edifícios recentes, né, de melhorar a sua forma de desempenho, desde que eles consigam se comparar. Professor, o senhor esbarrou no mute. Esbarrei no mute? Agora está ok, agora está ok. Está ouvindo agora? Sim, sim. Perfeito. Então, mesmo edifícios novos como esses aí, recém-certificados, possuíam potencial de melhorar o seu consumo, desde que tivesse uma referência para se balizar, né? E o benchmark é um pouco isso. Então, isso nos levou a ver que eficiência energética operacional é extremamente importante e tem grande potencial para o mercado, né? A Agência Internacional de Energia também deixa isso claro nos seus documentos, né? Quais são as etapas do DO, né? Vamos deixar claro essas 5 etapas, né? A primeira etapa é criar indicadores e benchmark de desempenho energético para os edifícios em operação, ou seja, eu preciso definir quanto que um edifício típico consome para aquela tipologia, né? A ideia um pouco é que isso seja uma baliza entre aqueles edifícios em que seria importante eu fazer ir mais além, ou seja, ir para o passo 2, que seria o diagnóstico energético, ou não, porque pode ser que ele já seja eficiente e eu não precisaria me preocupar, né? O passo 2, então, é ir para o diagnóstico energético, para pegar os edifícios menos eficientes e estudar eles, como melhorar, né? O passo 3, então, é estudar a qualidade ambiental e satisfação dos usuários. A gente acredita que eficiência energética não pode ser dissociada da qualidade ambiental do projeto, né? Os usuários têm que estar satisfeitos, confortáveis termicamente, né? O passo 4, etapa 4, a gente comunicar benefícios, né? Então, ou etiqueta, ou saber se ele está eficiente ou ineficiente, são coisas importantes. E o quinto seria prover conteúdo para a formação de políticas públicas, como o Calex, o Carlos Alexandre falou para vocês aqui no início do evento, né? Então, etapa 1, benchmark, né?
é pegar um referencial de mercado que define o nível típico ou uma meta de consumo energético. A gente está falando geralmente em quilowatt-hora por metro quadrado ano, pode ser por pessoa, dependendo da atividade, por dormitório, se é um hotel, enfim, tem vários indicadores, mas é uma métrica para eu poder comparar ele com os seus assemelhados, né, que seria a mesma tipologia, né? Depois eu vou entrar com os dados numa plataforma de cálculo. Então, é essa plataforma que a gente está fechando aqui dentro desse projeto, né, e ampliando ela para 15 tipologias, onde eu vou entrar dados de consumo mensal, né, do meu edifício, vou entrar com dados de área, localização dele, densidade e potência de iluminação, equipamentos, enfim, algumas coisas que são solicitadas no benchmark específico da tipologia. E eu vou ter aqui o consumo em quilowatt-hora por metro quadrado ano, né? Cuidado que às vezes as pessoas estão acostumadas em quilowatt-hora por metro quadrado mês, né? Então isso aqui são 12 meses já. E isso aqui tem que ser referenciado com uma escala, né? Então a gente procurou no projeto definir o que é o típico, né? E o típico para nós tem uma faixa de incerteza aqui. E depois, se consome mais do que isso, vai ser ineficiente. Se consome menos do que isso, vai ser o eficiente, né? Claro que essa escala aqui varia com o clima onde eu estou analisando o meu edifício, né? Aqui, só para dar um exemplo para vocês, isso aqui é, no caso, do projeto da Embaixada Britânica, edifícios corporativos de alto padrão, né? Então, se eu analisasse apenas quilowatt-hora por metro quadrado ano, eu chegaria à conclusão que o mais eficiente é esse edifício aqui, essa barra verde aqui, e o menos eficiente é esse aqui, né? Agora, quando eu aplico o benchmark e consigo ver o que seria o consumo típico e o que seria o consumo de uma boa prática, né? Eu vejo que esse aqui, ele realmente seria o melhor em termos de boa prática, né? Mas esse aqui não é ineficiente. Esse aqui, ele está está um pouco abaixo ainda do consumo típico. Claro que ele poderia melhorar um pouquinho até a boa prática, né? E esse aqui, que aparentemente é um consumo baixo, ele está acima do consumo típico, né? Então, aí eu consigo, digamos assim, o benchmark não é só pegar o consumo do edifício e dividir por metro quadrado, né? Eu tenho que ver quais são as variáveis importantes de cada uma dessas tipologias, né? Por isso que a primeira etapa é importantíssima, benchmark. Aí, detectados aqueles edifícios em que eu achei que eles estavam ineficientes, pelo menos aparentemente, nessa primeira análise da equação de benchmark, eu vou investir mais em fazer diagnósticos energéticos, que tem 3 níveis, inclusive, né? Mas, basicamente, no diagnóstico energético, a gente está procurando saber aonde que estão os usos finais, né? Eu quero saber, por exemplo, nesse aqui, a refrigeração é responsável por 30%, então, certamente é um consumo que vale a pena eu dar uma olhada, mas tomadas não são menos representativas aqui. Enfim, isso aqui nos ajuda muito a planejar a reforma energética do edifício, né? E aí eu posso identificar metas próprias para reduzir o consumo e ganhos econômicos com os usuários e proprietários e realizar o projeto, né, de retrofit desse edifício, né? E claro que nessa escala, nessa área aqui, a gente entra muito dentro da ISO 50000. A terceira etapa, então, qualidade ambiental, no projeto com a Embaixada Britânica, a gente usou essa plataforma BUS, que é uma plataforma comercial inglesa, né? E a gente entendeu que é extremamente importante incluir conforto no nosso método de avaliação, porque a gente não quer um prédio que seja eficiente e seja classificado como desconfortável, né? O desconforto não pode, a eficiência não pode estar associada a desconforto, né? Claro que essa plataforma é paga e a gente tem que trabalhar no desenvolvimento de uma plataforma brasileira, inclusive adequada aos nossos edifícios aqui. E a quarta etapa é comunicação, né? Então, claro, a gente já conhece a etiqueta de eficiência, a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, né, o ENSE, né?
que nos classifica os edifícios de A até E, né? Os mais eficientes aos menos eficientes. E a gente imagina que pode ser criada uma etiqueta, como já existe na Inglaterra, que é o DEC, né? Displayed Energy Consumption, que é obrigatório, inclusive, para todos os prédios públicos, né? E que tem que ser renovada anualmente, né? Então, por exemplo, isso aqui é o prédio do Ministério de Energia inglês, né? Vejam que em 2008 eles tiveram que botar uma etiqueta G na porta do edifício, né? Isso é muito bom, porque todo o público que entra ali para visitar o Ministério vai entender que ele é um prédio bem ineficiente. E aí eles foram passando, né, estratégias de redução de consumo e chegaram em 2012 ao nível C, né? Claro que, como é um prédio antigo, tem histórico, tem limitações de aumento da eficiência e talvez dificilmente consiga chegar ao nível A. Mas essa estratégia, né, de comunicação e comunicação obrigatória para, por exemplo, prefeituras, prédios do governo e tudo mais, eu acho que é extremamente importante para motivar a melhora da eficiência. Depois, alimentar políticas públicas, né? Então, tornar a etiquetagem mandatória, eu acho que é uma questão importante. A etiquetagem em uso também seria importante para grandes edifícios, né? Como a gente vê na Europa. Vincular projetos de PTU verde, eles hoje estão vinculados, alguns deles estão se vinculando à etiqueta de projeto ou a alguma certificação verde, mas eu acho que é mais importante vincular desempenho operacional, porque ele tem que mostrar que ele continua sendo operado de forma eficiente, né? Trabalhar índices mínimos de equipamentos para retrofits, facilitar o retrofit, né? Isso é uma coisa que tem que entrar mais na nossa agenda. Está muito forte na Europa, né? E a gente precisa recuperar os nossos prédios antigos, eles têm muita energia embutida, é interessante que a gente aproveite as estruturas e deixe eles mais eficientes, né? Antes de demoli-los. Considerar a transparência mandatória para municípios e edificações do governo, né? Eu acho que isso estimula uma visibilidade, que o público merece, né? O público que paga pelo serviço público. E financiar auditorias energéticas ligadas a implementações de melhoras significativas da eficiência é outra estratégia que poderia ser feita a partir de uma estratégia de desempenho energético operacional, né? Então, como é que a gente desenvolveu as 15 tipologias de benchmark, né? Qual foi o método adotado? A gente teve essa limitação de não ter grandes bases de dados para lidar. Vocês sabem que o pessoal tende a não gostar de divulgar muito os seus dados, mas felizmente tivemos parceiros que nos deram, tivemos dificuldades de fazer as auditorias, né? Mas a gente contava com um acervo que era o projeto Meta, que a EPE tinha, né? Uma base de dados inicial interessante que nos ajudou a entender um pouco essas tipologias, né? Mas a gente teve que trabalhar muito com simulações para complementar a ausência dessa base, né? Alguns países trabalham com benchmarks mais estatísticos, né? Através de medições em campo ou grandes bases de dados. A gente teve que complementar com simulação para permitir o desenvolvimento de um benchmark mais realista para todo o Brasil, né? Então, basicamente, a gente tem análise de estoque, a gente desenvolveu algumas auditorias e, a partir daí, a gente criou os arquétipos, né? O arquétipo é um prédio que representa aquela tipologia, né? Claro que a gente não vai conseguir representar todos os prédios daquela tipologia dentro do mercado, mas a gente acha que ele é razoavelmente representativo da tipologia, né? Como é que a gente desenvolveu os arquétipos? Esse aqui, por exemplo, é o arquétipo de um shopping center, né? Então, a gente tem, digamos assim, distribuições típicas, né? Loja de alimentação, praça de alimentação, é um andar típico do shopping center, né? Andares com lojas, né? E andares com lojas de supermercado, enfim. É uma tipologia razoavelmente padronizada e repetida no Brasil inteiro, né? Então, essa aqui a gente criou o arquétipo com grande representatividade, eu diria, né? E a gente, claro que tem que dividir em áreas condicionadas e áreas não condicionadas, né?
O arquétipo de universidade e instituição de ensino, esse a gente tem uma diversidade bastante grande, mas a gente procurou representar também um arquétipo onde tem salas de aula, né? Salas de laboratórios, auditórios, cantina, biblioteca, salas de professores, enfim. Eu tenho quase que subtipologias dentro de uma tipologia, e esse foi um pouco do enfoque que a gente deu, né? E aí tem mais áreas não condicionadas, eventualmente, né? Nesse caso da instituição de ensino superior, instituição de ensino técnico e universidade, né? A gente adicionou a questão do gabinete de professores, porque é bastante repetitivo e diferente daquele outro edifício que a gente viu antes, né? O de restaurante de preparação de alimentos, né? A gente tem basicamente uma cozinha, um salão, ou alguns salões, né? E entrada, enfim, divisões típicas de restaurantes. Agências bancárias, né? A gente tem a fachada frontal, né? A gente geralmente tem a parte de ATMs, tem a parte de caixas, e no segundo pavimento tem mais caixas de administração, né? Então, tipicamente, são 2 pavimentos que a gente está falando para representar bem uma agência bancária, né? Comércio de pequeno porte é tipicamente aquela janelinha que dá para a rua, né? Com, digamos assim, tipicamente uma marquise, uma entrada e uma divisãozinha interna, né? Então, esses são os 15 arquétipos que a gente desenvolveu, né? Como a Elisete colocou, o Google Street View ajudou bastante a gente a poder, digamos assim, tomar decisões mais assertivas da representatividade desse arquétipo, né? E acho que a gente, claro que é um primeiro passo, né, que a gente está dando, a gente precisa começar a testar a coisa para entender o quão representativo a gente conseguiu ser e, eventualmente, ajustes no futuro podem ser desejáveis, né? Assim como a própria agência bancária, eu acho que a gente já fez uma melhora no que a gente tinha feito antes, né? Simulações de cenários, né? Então, definido o arquétipo, eu tenho que começar a fazer as simulações, né? Então, a gente tem que ver, por exemplo, a possibilidade de alterações nas densidades de iluminação, de equipamentos, iluminação zenital, entorno. O entorno pode ser importante ou não, né? Tipo, no shopping center, por exemplo, se tem estacionamento na cobertura, né? Ou não. Isso pode ser uma sombra, digamos assim, para a carga térmica do próprio edifício. Os tipos de ar-condicionado, né? Chiller a ar, água, enfim, centrais de água gelada, que são típicas em shopping. E também o grau de renovação do ar interno, que é obrigatório pela 16401, mas pode ter alguns níveis diferentes, né? Desde o mínimo até o máximo, que podem e vão influir no consumo de energia, né? Então, definido isso, e vejam que a gente tem coisas em sintonia já com o PBE Edifica, né? Quando a gente vê iluminação, a gente está falando classe A aqui, até a classe D, que seriam prédios mais antigos, né? A gente vai fazer simulações e a gente fez basicamente primeiro uma análise de sensibilidade do consumo por tipologia, e a gente fez isso em 8 cidades representativas em termos de graus hora de refrigeração e graus dia de aquecimento, né? Então, a gente tem que procurar indicadores do clima que representem a refrigeração e o aquecimento, né? E a gente começa a ver quais são aquelas variáveis que têm influência e aquelas que, eventualmente, não têm influência nenhuma, né? Então, basicamente, a gente aí escolhe quais são as variáveis que vão continuar sendo usadas na nossa equação de regressão linear múltipla, que foi o que a gente usou para fazer a equação de benchmark, né? Depois a gente estudou o impacto dos parâmetros significativos no consumo dos sistemas de ar-condicionado, né? Onde foram identificados, então, os parâmetros com maior impacto no consumo total anual de energia de cada tipologia, e verificou-se também o percentual de variação que uma alteração nesses parâmetros causa no consumo do sistema de ar-condicionado. Aqui, por exemplo, eu estou falando ainda
shopping, né? E basicamente eu estou analisando o ar-condicionado, que são chillers com condensação a ar, né? E a gente analisou a influência do parâmetro iluminação, né? Então a carga de iluminação já pode, certamente só a redução da densidade de potência já resulta numa redução do consumo, mas como isso também gera carga térmica para o ar-condicionado, o efeito do ar-condicionado varia conforme o clima, né? Então, em climas mais quentes, como Fortaleza, o efeito é maior do que Campos do Jordão, por exemplo, ou São Paulo, né? Então, vocês veem aqui, a iluminação é uma variável extremamente importante aqui. Aqui eu analisei o efeito da carga de equipamentos, que foi variada, né, praticamente duplicada, né? E vocês já veem que ela não tem uma grande influência, né? Isso ajuda também na hora de fazer as auditorias depois e definir qual é o parâmetro mais importante a ser analisado, né? Quando eu vejo a questão da cobertura, se a cobertura é adiabática, ou seja, se ela tem alguma coisa em cima que ameniza a temperatura dela e ela não vai ter uma troca de calor tão significativa, ou se ela é uma cobertura exposta, né? E a gente também vê, eventualmente, em alguns climas, desvios pequenos, mas a gente vê alguns climas desvios já mais significativos, né? Se bem que essa é uma variável fácil de identificar na construção do benchmark do edifício específico, né? Então, o exemplo de equação de benchmark, enfim, é uma coisa horrorosa como isso aí, né? No fundo, é uma regressão linear múltipla com as variáveis que interessam aquela tipologia, né? A gente está falando de graus-hora de refrigeração, graus-dia de aquecimento, densidade de iluminação, densidade de equipamentos, área de shopping, né, interna destinada a compra e circulação, área de estacionamento coberta e destinada a veículos e o somatório das áreas, né? Essa é a equação para cidades com graus-hora de refrigeração menor que 54.000 e para maior que 54.000 a gente tem uma equação diferente, né? Não vou mostrar todas, porque são horrorosas como essa aí, e elas vão estar todas embutidas na ferramenta que a gente vai providenciar para vocês, né, usarem. Então, aqui para vocês terem uma visão de todas as nossas tipologias, a gente tem quais são as variáveis que influem na tipologia específica, né? Então, por exemplo, a agência bancária não tem que prestar muita atenção com turno, com densidade de pessoas, com sombreamento, orientação solar, fator dos vidros. A gente detectou que essas aqui são pouco influentes, certo? Tem algumas variáveis que são influentes só para climas muito quentes e para climas mais frios eu posso reduzir o número de variáveis, né? Então, essa tabelinha fica bastante conveniente para vocês verem que variáveis vocês têm que se ater mais na hora de usar a equação de benchmark, né? Então, tem agência bancária, hotel de grande porte, hotel de médio porte, pequeno porte, e entre os hotéis vocês veem algumas diferenças já também, né? Shopping center, supermercado, comércio de varejo de grande porte, aqui você já começa a ver, né, para climas quentes, um número bem maior de variáveis, né? E escolas aqui no final e universidades que também são bastante complexas, né? Então, isso dá uma visão geral para vocês do que são as equações e de quais são as variáveis que a gente está falando aqui, né? Aqui, final, hospital, posto de saúde e data center, né? Vejam que o data center praticamente nada influencia muito, né? No fundo, a gente está querendo saber qual é o set point que está operando o sistema de computadores lá dentro, a densidade de equipamentos, né, que é brutal, e o sistema de ar-condicionado e a sua eficiência, né? Então, como é que seria a aplicação do DO, né, na vida real, agora que a gente tem essas equações todas à disposição? A gente vai ter essa plataforma de cálculo, né? Como eu já falei para vocês, a gente entra com os dados de local do edifício, a gente vai ver a área, tipo de ar-condicionado, iluminação, equipamentos, se tem porta automática, paredes e coberturas,
Enfim, ele vai perguntando, a interface é inteligente, ela vai perguntando só as variáveis que são importantes para ela mesma, né? Então, não se preocupe que não vai aparecer campos inúteis aqui, só campos que são necessários para ajudar vocês a definir o benchmark do edifício. Depois vocês entram com as contas, né, de 12 meses, né? Dá para entrar anual também, se quiserem, né? E a gente começa a ter, então, a grande informação, que é o consumo real desse edifício em kWh por metro quadrado ano, né? E a comparação com o seu benchmark, o que seria típico, eficiente e ineficiente, né? A partir de eu detectar que o meu edifício está na faixa ineficiente, ele vai ser mais interessante de ser analisado mais em detalhes através de auditorias, né? Se ele está aqui embaixo, não tem muita razão para a gente ir adiante nesse processo, né? Se ele for interessante e for ineficiente, eu vou começar a olhar um pouquinho as características físicas da edificação, o seu entorno, né? Janelas, eventuais proteções, composição do telhado, presença de brises, presença de isolantes térmicos, tipo de cobertura, né? Propriedades radiantes da superfície, né? Absortância solar, tipo de vidro que foi usado, né? Depois a gente vai fazer um levantamento dos dados de equipamentos e sistemas consumidores de energia, tipicamente do ar-condicionado, é bom a gente ter bastante detalhe, principalmente para sistemas centrais, né? Iluminação, tanto interna quanto externa, quanto a garagem, né? Carga de tomadas, cargas especiais, elevadores, exaustão de subsolo, bombas de água e esgoto, enfim. Prédios podem variar desde de sistemas extremamente simples, que tem lâmpadas e um split, né? Algumas tipologias são tão simples quanto essa, até sistemas altamente complexos, como prédios corporativos que têm andares de data centers no meio deles, né? Depois a gente vai fazer uma investigação da forma de uso e ocupação dos espaços e a qualidade do ar interno, do ambiente interno. É muito importante a gente entender com que set point está sendo usado, né? Existe muito mau uso aqui, eu diria, né? Set points extremamente frios, colocados, e depois as pessoas acabam tendo que usar pullover dentro do escritório, porque está muito frio lá dentro, né? Então, às vezes, um simples ajuste set point já deixa o prédio mais confortável, sem gastar com investimento zero, né? Muitas estratégias detectadas em auditorias podem ter custo zero, né? Depois eu vou dar uma olhada na questão de conforto, né? É importante a gente entender como é que está o conforto do prédio na situação atual, antes de fazer o retrofit até, porque pode ser que o retrofit cause melhoras significativas na produtividade dessas pessoas que estão aí dentro, né? Isso também é uma forma de convencer o cliente de que o retrofit é necessário, né? E aí a gente vai para as coisas básicas, né, de uma auditoria energética, histórico de consumos mensais, medições setorizadas para fazer o breakdown do consumo por uso final. Aqui a gente já começa a ter equipamentos que eventualmente vão requerer certificação NR10, né, de segurança para medição de parâmetros elétricos, né? Então eu vou precisar um eletricista certificado, né? E a gente tem alguns equipamentos simples até para fazer medições de equipamentos extremamente baratos hoje, como esse aqui, que é um equipamento chinês que a gente tem no laboratório. No fundo, o que a gente gostaria de ter é isso aqui, né? A pizza com o consumo por uso final, né? Mas a curva de carga é uma informação riquíssima que nos informa coisas que a gente não consegue ver numa visita ao prédio, né? Muitas vezes a gente visita o prédio durante o dia e não sabe que de noite ele também tem operações significativas de consumo de energia, ou em fim de semana, né? Ou a gente pergunta que horas termina o expediente, termina aqui, mas o consumo segue, eventualmente com faxinas, com algumas outras coisas que são feitas. Então, a curva de carga que vocês conseguem para grandes consumidores direto da concessionária, né? Algumas concessionárias não são muito amistosas em passar isso para vocês, mas é uma informação que eles têm,
eles são obrigados a ter, se vocês têm contrato de demanda, e são obrigados a dar para vocês essa informação, né? Então, só a curva de carga já tem informações muito importantes para vocês mergulharem um pouco mais na forma de operação de energia dos edifícios, né? E, no fundo, o que a gente está querendo é justamente isso, né? Qual é o consumo por iluminação, data center, tomadas e ar-condicionado, né? E, a partir daí, poder planejar melhor aonde vale a pena fazer a reforma, né? Se eu tivesse esse prédio aqui, eu diria que com a iluminação eu vou ganhar pouco, mas com ar-condicionado eu posso ganhar bastante e, eventualmente, uma boa gestão das cargas especiais pode ajudar significativamente, né? Mas quando eu tenho a curva de carga, eu enxergo outras coisas, né? Aqui tem período de limpeza, eventualmente feita no início da manhã, né? E eu posso avaliar até o custo de fazer essa limpeza de manhã, né? O ar-condicionado, quando ele é acionado, no momento de acionamento, ele tem consumos maiores, né, para retirar a carga térmica que ficou estocada na massa do edifício. Eu tenho período de almoço, onde reduz um pouco. E tenho, eventualmente, o desligamento do edifício, que foi muito lento, né? Esse aqui, por exemplo, parou de funcionar por umas 5h30, mas vocês veem que ele só consegue chegar no período da noite pelas 10 da noite, né? Pode ser que seja normal, pode ser que tenham pessoas ocupando algumas salas parcialmente do edifício durante esse horário, ou pode ser um problema de operação mesmo, que está levando muito tempo para desligar o edifício, né? Então, eu posso ver, por exemplo, aqui estou monitorando as torres de resfriamento do sistema de água gelada, né? E posso entender o funcionamento delas e, eventualmente, até detectar alguma torre que está funcionando durante a noite, quando ela não deveria, eventualmente, estar funcionando, né? Auditorias energéticas é uma outra área que a gente precisa investir bastante, né? Eu acho que a gente precisa definir melhor e ajudar as pessoas a contratar auditorias mais padronizadas, né? Então, a gente tem, segundo a ASHRAE, né, que eu acho que é talvez uma melhor definição de procedimentos, né? Essa aqui é para auditorias em edificações comerciais. Ele tem o nível 1, que é uma walkthrough, né? Ou seja, uma caminhada, né? É um dia, geralmente, uma auditoria dessas. Obviamente, o que eu vou conseguir não é uma curva de carga, não são essas informações detalhadas que eu mencionei anteriormente para vocês. Em um dia, eu consigo tirar informações interessantes e, às vezes, até suficientes para melhorar, reduzir o consumo de energia na operação do edifício, por entrevistas, né? Entendendo onde a energia é gasta. Depois eu já tenho nível 2, que é uma análise já com uma pesquisa energética mesmo, onde eu já vou fazer medições, né? E o nível 3 é uma análise detalhada já de modificações de alto custo, né? Então, se eu vou mexer num equipamento muito caro, como, por exemplo, uma central de água gelada, eu tenho que ter uma auditoria nível 3, com muito detalhamento dali, até para entender se o problema dessa central de água gelada é a forma com que ela é operada ou se é a eficiência do sistema, que poderia ser trocado por um sistema melhor, né? Então, é muito perigoso eu fazer substituições de equipamentos sem ter uma auditoria nível 3 mais detalhada. E, no final, o que vai resultar vai ser um estudo de retrofit, né? Um diagnóstico energético, mostrando onde estão os usos finais e mostrando aonde eu consigo economizar energia nesse edifício e, certamente, quanto custa, né? Isso é o que o cliente espera da gente, né? E é isso que a gente espera, porque, através do retrofit, a gente vai conseguir deixar esses prédios mais eficientes, né? Qual é a nossa visão de futuro, então, para concluir a nossa apresentação? A gente está pensando, então, agora, o próximo passo seria desenvolver uma base de dados de consumo de energia e fomentar um Programa Nacional de Gestão Energética para edificações em uso, o DO, né? Semelhante ao já existente para novas construções, que são as etiquetas. Criar uma nova base de dados nacional com informações relacionadas às condições ambientais, térmicas e a satisfação dos ocupantes em relação aos seus espaços de trabalho, né? Então,
não é só a base de consumo de energia, é a base de satisfação das pessoas também ali dentro. Uma das maiores reclamações de operação de edifícios comerciais é Set Point, da central de condicionamento de ar. Desenvolver um sistema de certificação de consumo de energia para edificações em uso. Treinar e certificar, eventualmente, né, talvez seja importante criar um sistema de certificação de auditores para que os nossos consumidores tenham tranquilidade em contratar serviços padronizados, né? Implementar transparência mandatória em municípios e edifícios públicos, né? Eu acho que o setor público tem que passar a mensagem de que ele é o mais eficiente que ele consegue ser, né? Ele é pago por nós, né? Então ele deveria demonstrar que ele é eficiente. E a gente percebe que os gestores públicos estão interessados em fazer isso, né? E eu acho que a gente começa a dar ferramentas para que eles consigam fazê-lo. E desenvolver mecanismos para financiamento de auditorias de energia relacionadas à implementação de melhorias significativas de eficiência, né? Aí nós estamos falando, eventualmente, até contratos por desempenho e tudo mais, né? Mas seriam aqueles sistemas que nos trariam grandes economias, né? Onde valeria a pena investir numa auditoria bem detalhada, porque o edifício é muito grande e as economias seriam muito significativas também, né? Então era isso. Eu queria terminar aqui, então, dando os nossos sinceros agradecimentos em nome do CBCS para a Elisete, né, que fez a gestão desse nosso projeto, né? Então foi muito agradável trabalhar com ela. Ela foi sempre muito receptiva aos problemas que a gente ia tendo, né, como, por exemplo, o problema da pandemia, que não foi nada fácil para nenhum dos lados, frente a um contrato nos modos do que a gente tinha, né? Agradecer a Clarice, então, a coordenação técnica do projeto, tem suado muito nos últimos dias, principalmente, para tentar entregar tudo dentro desse prazo que termina hoje, né? Ana Carolina, que foi muito importante na questão dos arquétipos, né? O Ed, que foi o idealizador desse método todo aí, né? Então, ele certamente está muito feliz vendo o sucesso disso e me escreveu ontem até, quando recebeu o convite para o evento, né? O Arthur, na parte de auditorias energéticas, o Anderson, na parte das simulações, né? Principalmente das centrais de condicionamento de ar, que são muito complicadas, que ele teve que simular. O Matheus, na parte de auditoria, enfim, relatórios. O Kleber e a Camila, na parte de auditoria energética, eles certamente queriam ter ido mais a campo e tiveram que trabalhar com mais papel do que campo, mas, enfim, conseguiram resolver o nosso problema, né, dos dados. O Daniel, o Eduardo, pela parte das simulações, onde eles trabalharam junto com o Anderson, né? Então, muito obrigado a essa equipe maravilhosa aí, que possibilitou que a gente chegasse nesse ponto, né? Também agradecer aos recursos, né? Procel, Eletrobras, ao Ministério de Minas e Energia, né? Que vê com bons olhos isso dentro da sua política energética. Aos parceiros no desenvolvimento do projeto, né? Nós temos que agradecer a Superintendência de Espaço Físico da USP, que nos possibilitou amplo acesso aos dados da própria universidade. A Via Varejo, que nos deu dados, a Prefeitura de Florianópolis também nos deu dados, FEComércio, São Paulo, aqui bom, USP e LABIE também, certamente, né? No desenvolvimento do projeto. E os apoiadores na divulgação do evento, a gente tem a Brinstal, Asbeia, a SIX, USP e Secov, São Paulo, né? E para a realização desse evento, não menos importante, obrigado ao Rafael da Poli, USP. Muito obrigado a todos e eu acho que a gente passa agora para a sessão de perguntas, que ainda temos algum tempo aí. Isso, vamos para as perguntas. Eu vou colocar... Obrigada, professor. Acredito que para o pessoal que fez a capacitação na semana passada, nos 2 dias de capacitação que a gente fez em benchmark e auditoria energética,
Foi ótimo eles terem escutado o senhor falando, né? Porque também tem toda uma outra forma de analisar a problemática e apresentar os conceitos, o encadeamento, né? Para que serve a auditoria, como que o projeto usou a auditoria para desenvolver as equações, né? Então, tem uma coisa que é uma ferramenta de mercado para melhorar a eficiência dos edifícios, e teve a metodologia que a gente usou para entregar e para desenvolver essas equações, né? Então, acho que agora, juntando o conteúdo das capacitações com essa apresentação de hoje, está todo mundo ferramentado, vamos dizer assim. Instrumentado. Instrumentado, isso, muito bom, muito bom. Eu vou fazer as perguntas e vou pegando aqui no chat para ficar mais fácil para o senhor responder. Professor José Aquiles pergunta se existem estudos similares de modelagem que foram feitos em outros países. Então, quando a gente começou a estudar benchmark, a gente deu uma olhada em outros países, né? Em 2012, eu estive na Austrália, inclusive, por um período, e eu tentei ter acesso ao benchmark de edifícios comerciais deles, e ele é trancado a 7 chaves, né? E eu perguntei por quê. Ele disse, não, são informações sensíveis ao mercado. Eu achei estranho, porque eu acho que a gente tem que ter uma base técnica aberta, até para poder discutir depois, né? Então, o que vocês vão encontrar na nossa filosofia, e isso a gente colocou desde o início, né, são as fichas técnicas. Então, a ficha técnica define bem qual é o arquétipo que foi usado para base para simulações, quais são as variáveis importantes, qual é a equação que a gente tem, né? Então, essa ficha técnica, ela tem que ser pública e ela deve ser questionada, né? Eu acho que a gente está aberto para ouvir questionamentos dela, e deve ser melhorada no futuro com a operação do sistema. Mas benchmark está sendo usado no mundo inteiro, assim. Nos Estados Unidos tem uma tendência maior de ser benchmark estatístico, né? Nova York fez a obrigatoriedade da informação do consumo por metro quadrado dos grandes edifícios, né? E várias cidades americanas seguiram nisso, e aí dá para fazer um estatístico, né? Porque todos os prédios já são operados dentro de condições de conforto, né? Então, são duas filosofias, a gente tem que fazer que se adequava melhor ao nosso caso, pouca informação de dados. Professor Alberto pergunta se as equações e ferramentas do benchmark serão abertas para acesso, né? Então, assim, a plataforma será aberta. E há uma outra pergunta do professor Aquiles, se a ferramenta sinaliza quais os itens, como um checklist, que o sistema é ineficiente. Não, a gente não quer substituir um engenheiro, né? A ideia aqui é um benchmark inicial, né? A partir de um levantamento simples de dados que foi feito para aquela tipologia, né? Então, as contas e o levantamento das principais variáveis vai dar o benchmark. Se ele foi classificado como ineficiente, cabe aí uma análise de engenharia para detectar onde estão as ineficiências, tá? E aí você pode até faz o caminho inverso e faz a auditoria, né? A pergunta da Carol Dias, a plataforma vai gerar esses gráficos e o relatório, o senhor já acabou de responder, né? Ela vai mostrar o nível de eficiência, mas a realização da investigação, ela é feita pelo profissional. Será produzido algum relatório sobre como foram construídos esses arquétipos? Pois, ao meu ver, é muito importante conhecê-los e saber qual amostra foi utilizada, qual a sua relevância, e para entender de fato com relação a que cada tipologia está sendo comparada. Pelo que entendi, foi avaliada a sensibilidade das variáveis com relação ao arquétipo, mas essas variáveis podem se comportar de forma diferente de caso a caso. Então, é importante entender cada edifício e saber o quão próximos eles são desses arquétipos. Pergunta do Tiago Toledo. Então, é aquilo que eu respondi um pouquinho antes aí, mas na ficha técnica tem a descrição do arquétipo e é importante ver o quão diferente o edifício em questão é do arquétipo para ver se ele representaria, né? Mas a experiência mostra que geralmente funciona bem, assim, né? Não confundam a necessidade de variáveis que a gente tem, por exemplo, ao fazer uma etiqueta de eficiência energética de projeto, onde a gente está olhando realmente todas as variáveis do edifício, né? O que a gente fez aqui foi pegar as variáveis mais influentes, aquelas que realmente têm grande impacto para aquela tipologia, né? Então, já é um filtro importante
para vocês não perderem tempo levantando variáveis que seriam de pouca relevância, né? A gente tem... Mas dá para dizer também que a metodologia do PBA Edifica, né, da avaliação em projeto, pode ajudar a entender melhor aquele edifício especificamente, né? Acho que são coisas complementares, né? E elas trabalham bastante em sintonia, a gente pretende deixá-las mais em sintonia ainda, porque elas deveriam informar mesmo coisas muito parecidas, né? Hernani, é possível ter acesso às capacitações já realizadas? Infelizmente não participamos. Quem fez a inscrição, né, até tem a apresentação. Se entrar em contato, a gente manda a apresentação para vocês. Mas nós faremos novas capacitações, tá? A gente vai fazer capacitações específicas, inclusive para o uso da plataforma de desempenho energético operacional quando ela estiver no ar, que é em breve também. A pergunta ainda não veio, mas ela virá. Pergunta que eu não quero calar. Em breve eu digo, nos próximos 2, 3 meses, ela já vai estar no ar para as 15 tipologias, tá? Professor José Aquiles, a pizza de usos finais é dinâmica e a análise anual pode levar a interpretações limitadas da distribuição de consumos de cada uso final, que afeta o comportamento do conforto e da iluminação a cada dia do ano. Desculpa, é mais um comentário, né? Sim, mas a gente trabalhou na escala anual, porque é uma escala já mais condensada, né? Mas, claro, quando vai ser feita uma análise mais detalhada, geralmente são usadas as contas mensais e analisado o efeito das diferentes pizzas, digamos assim, durante o ano, né? Seria o uso do ar-condicionado, pode variar muito no sul do Brasil. Bom, deixa eu aproveitar e agradecer, porque vários dos comentários aqui são comentários de congratulações, de parabéns, de alegria, de entusiasmo pela disponibilidade das equações para todos, né? E aí a Ana Maia parabeniza o professor e pergunta: na tabela de variáveis, o fator solar de vidros não se mostrou relevante para as tipologias? Pode falar, professor. Ele é mais relevante para a tipologia de escritório de alto padrão, que já estava pronta, não é uma que a gente lidou aqui, né? Então, por exemplo, um shopping center, ele praticamente não tem vidro para o exterior, né, hoje em dia. Os projetos já são desenvolvidos, o shopping é voltado para dentro, geralmente, eles não querem que tu olhe para fora, né? Tu tem que comprar. E as outras, depende muito da relação vidro em relação à área interna, né? Então, a resposta é, se não está na equação, não se mostrou significativo para a tipologia. Guinter pergunta: oi, Guinter. Roberto, é possível se desenvolver um sistema de monitoramento equivalente ao mercado financeiro? Desempenho verde, estável e vermelho? É uma boa ideia, né? No fundo, eu acho que, enfim, eu estava conversando com um pessoal aí que está interessado em, inclusive, ver os impactos das mudanças climáticas causadas pelo setor construtivo, né? Os fundos de investimento deveriam estar começando a pensar na sustentabilidade do seu estoque, né? E eu imagino que fundos financeiros que operam edifícios deveriam ser instados a avaliar o seu estoque quão operacionalmente eficiente eles estão, né? Então, sempre existe um grande potencial de melhora, né? É difícil o prédio antigo que está operando no melhor do seu desempenho, né? Existem casos, né? Existem gestores muito preocupados com seus edifícios, mas não é a regra, né? O potencial é muito grande de melhora, redução do consumo. Então, seria legal a gente ter, sim, umas sinalizações para o mercado, né? E, em alguns casos, até a obrigatoriedade de sinalização, né? Quando a gente está falando de prédios públicos, quando eu entro numa prefeitura, eu deveria saber quão eficiente é o prédio daquela prefeitura. Bom, agora acho que a gente tem vamos começar a perguntar as perguntas do Procel começaram, as perguntas para a L7. Vamos lá, que agora as perguntas estão começando a ficar mais amplas, estão chegando na visão do futuro agora. Existe perspectiva de incluir efeitos de aquecimento global no benchmarking? E pergunta do professor Alberto. Essa pode ser para quem estiver mais inspirado.
Aquecimento global, sim, né? Não nesse momento, né? Mas eu acho que o aquecimento global ele é importante na etiquetagem e até no ajuste dessas nossas equações, né? Eu estou entendendo que a gente precisa começar a trabalhar com climas futuros, né? Hoje em dia a gente ainda projeta os edifícios com climas do passado, é uma coisa que precisa mudar, os prédios são feitos para durar 50 anos ou mais, e a gente precisa começar a pensar como é que vai ser o clima daqui a alguns anos, né? A nossa última década mostrou, acho que 9 dos anos mais quentes da história do planeta, né? E os 2 últimos foram os 2 mais quentes da história. Então, está esquentando, não dá mais para esconder embaixo do tapete esse problema. E as nossas regulamentações, etiquetagens e equações de benchmark vão ter que se adaptar a isso em breve. Sobre a comunicação, pretendem elaborar uma etiqueta para que o mercado possa usar? Elisete. Eu posso responder. Estou deixando as técnicas para o professor, que ele vai ser muito melhor nas respostas do que eu, com certeza absoluta. Bom, em relação à etiqueta, o que a gente tem de previsão hoje para uma certificação em eficiência energética para edificações em operação é que hoje temos a intenção, sim, de fazer esse desenvolvimento. Consta no plano de ação do Grupo Técnico de Edificações, GT Edificações, e também vem na proposta do PDEF, que foi feita recentemente pelo Procel, também para a inclusão de certificações em operações, assim como a gente tem a certificação de novas construções. Então, sim, estamos de olho nisso e é o nosso futuro, com certeza. E ainda, Elisete, existe perspectiva da elaboração de novas tipologias e novos arquétipos? A gente até falou disso ontem, né, Lambert? Por mim, eu começava amanhã outro projeto desse, com outras tipologias. Mas a gente precisa testar, né, professor, esses benchmarks que foram desenvolvidos, mas sim, a gente precisa, né, inclusive, desenvolver outras tipologias, porque outras tipologias existem e a gente tem muitas edificações em operação aí para poder analisar e tornar mais eficientes. Vamos à próxima. Quanto aos marcos de eficiência e ineficiência finais, é certa a correlação com a etiquetagem do PBE nos níveis A e D, respectivamente? Excelente trabalho, parabéns. Quem pergunta é Elton John Pinheiro. Não diretamente, né? Porque quando o prédio está em operação, ele tem outras cargas entrando, né? Cargas de tomada podem ser significativas, pode ter CPDs, que são muito significativos, né? Aquele exemplo que eu dei para vocês, que tinham vários prédios com consumo parecido e tinha um que saía lá para cima, aquele era um prédio que tinha um CPD. O CPD pode ser 50%, né? Pode ser 50% do consumo de energia do edifício. Então, não dá para fazer uma correlação direta, não, porque outras cargas começam a entrar no momento da operação do edifício. Tá. A sua resposta, professor, responde à pergunta do Antônio César também, só que ele falou de outro parâmetro que seria a cobertura adiabática. Ele disse que num slide apareceu que a adiabática tinha um maior consumo que a exposta, justificativa na carga térmica interna, pode ser na térmica, pode ser na densidade de equipamentos também. Tá? Isso. Daniel Pontes, gostaria de saber qual a temperatura de base para cálculo do GDR e GDA. Acho que não é bem essa a pergunta. Bom, o GHR, né? O GHR é TBU, né? 15 graus, se eu não me engano. Mas isso isso, 15 graus, lembrei. 15 graus, né? E o graus dia de aquecimento, eu não me lembro qual é a temperatura base. Mas, enfim, isso tudo vai estar relacionado nas fichas técnicas também, né? José Aquiles, como esse estudo pode conversar com o PE da ANEEL, das empresas de energia? Então, a gente imagina que a gente está ajudando, né, a criar uma métrica dentro da reforma de edificações, né? Então, ao mostrar que o edifício está ineficiente, já seria uma primeira indicação de que ele é um edifício que requer atenção, né? E valeria a pena investimentos. Mas, claro que depois eu preciso aplicar a auditoria detalhada e, através da auditoria detalhada, eu vou ver
calcular todos aqueles índices que o PE nos pede, né, de retorno do investimento, né? Então, sim, está associado, mas o que a gente está facilitando aqui são iniciativas de passo a passo, né? Eu primeiro faço uma coisa muito simples, vejo, ele está ineficiente. Tá, então eu vou investir numa auditoria. Aí eu posso investir numa auditoria de um dia, essa auditoria já vai identificar algumas outras coisas, e eu posso chegar à conclusão que eu preciso de uma auditoria bem detalhada para realmente fazer uma proposta detalhada para a ANEEL, né? A ANEEL não pode ficar dando dinheiro livremente, aí ela precisa de uma análise técnica bem detalhada, mostrando que a gente vai ter economia na operação do edifício. Bom, a Lana diz que tem interesse em estudar o desenvolvimento de certificações de consumo de energia para edificações na tese de doutorado dela. Se a pesquisa será disponibilizada em breve, sim, a gente vai ter as fichas técnicas com as informações, os relatórios também vão ser publicados, a gente também, o CBCS está à disposição. Daniel, vocês saberiam dizer se existe iniciativa similar, mas com foco nos impactos ambientais da operação de edifícios de várias tipologias? Tipo, para água, para resíduo? Não entendi bem a pergunta. Eu também não entendi. Mas, sim, assim, a gente faz benchmark de energia, a tendência é que existam benchmarks de água, né, na sequência, né? E também poderia se fazer alguma coisa na questão da manutenção necessária dos edifícios, né? Tem sistemas que requerem manutenções mais frequentes e tem, enfim, novos impactos ambientais ligados a essas manutenções. Bom, Antônio César, pode-se pensar em utilizar o DEL para premiar e estimular a economia de energia em edificações públicas? Acho que estava até no slide já, né? Não, a gente gostaria de ver aquilo que está lá no Ministério de Energia inglês, né? Ele passar vergonha e dizer assim, eu sou bem ineficiente, mas eu agora estou trabalhando para melhorar. E o Marco... Tem as iniciativas que podem ser utilizadas, que estavam até no próprio slide, em relação ao IPTU verde, outras... Ih, travou. Eu estou travada ou são vocês que estão travados? Nós estamos te ouvindo, pode falar. Pode falar que a gente escuta. Acho que ela travou mesmo. Eu acho que ela travou. Enquanto ela volta, o Marco Aurélio sugeriu para o Procel trabalhar com a ABNT e legislativos para tornar mandatória a informação de consumo energético e perfil de demanda para o consumidor, concessionárias, distribuidoras, sem necessidade de revelação de nome, endereço, só localização. E aí o João Krause já respondeu que o Procel tenta isso há 20 anos. A ideia é boa e nós já estamos na luta. Então... Elisete, você voltou. A gente... Pois percebi. A gente, no início do projeto, teve muita discussão do que estava acontecendo nos Estados Unidos, né, onde a disclosure, né, essa informação de qual é o consumo e o consumo por metro quadrado dos edifícios teria que ser informado para o governo local, para que ele pudesse fazer essa análise de benchmark estatístico e até identificar que prédios precisam melhorar o seu desempenho, né? Então, claro, seria importante a gente ter maior volume de dados, né? A gente deve ter em conta também que a gente está indo para redes digitais, né? A gente tem desejo, digamos assim, na continuação desse projeto para virar uma plataforma mesmo, de que a gente trabalhe com identificação única de edifícios, né? Uma coisa que os Estados Unidos já começou a fazer, né? Então, eu tenho, tipo o DOI, para quem publica paper, está muito acostumado com o DOI, vai ter o DOI do edifício, a gente pode aliar isso à base de dados das concessionárias e começar a ter volume de análise muito maior do que a gente tem hoje, né? Garantindo a privacidade, né? Então, tem muita coisa para se fazer por aí. Voltando na história dos prêmios, o Guinter falou que o prêmio poderia ser Gol e o Bola Murcha da vez. Bom, Ricardo Crepaldi. Clarice, deixa eu só... Eu travei, né? Então, eu estava falando, não sei em que parte que eu travei, enfim. Mas, na questão da premiação, eu já posso adiantar, inclusive, que a gente, no projeto da Esplanada Eficiente, que a gente está desenvolvendo no terceiro par, ele ainda está em fase de desenvolvimento, né? Não tem... ainda não está pronto, não está aberto, mas a gente vai utilizar o benchmark
para esses edifícios, para a gente poder verificar quais deles a gente vai poder utilizar na chamada pública. Então, daí já é o primeiro uso que a gente vai dar efetivo para esse trabalho, claro, nas tipologias que a gente tiver o benchmark, né, obviamente. Bom, e obrigada, Elisete. Ricardo Crepaldi, como e o que fazer com a variável das ilhas de calor que impacta as comparações com benchmark em determinadas localidades? Parabéns. Boa pergunta. Assim como o clima está variando, o microclima também varia, né? Então, são detalhes para a gente incorporar no aperfeiçoamento da metodologia, né? A gente já tem alguns modificadores de arquivos climáticos que nos permitem inserir o clima, trazer o clima para dentro da cidade, dentro do cânion urbano. Então, não é descartável, né? Quer dizer, não é inviável a gente fazer isso, né? Só a gente precisa de mais tempo, né? A gente teve esse projeto aí com 15 tipologias em 15 meses ou algo assim. Foi duro. Mas eu imagino que tem muita coisa a ser aperfeiçoada, então certamente essa tua observação é uma observação muito boa e que a gente precisa pensar, né? Climas futuros e climas da ilha de calor. Glauber Cavalcante pergunta para a EPE, não sei se a EPE pensa em fazer alguma campanha educativa com a população ou gestores sobre a temática de economia de energia de forma mais ampla. Acho que é mais para o céu isso. Elisete. Perdão, Clarice, repete para mim, por favor, a pergunta. A pergunta está para a EPE, mas a gente pode transformar no Procel. O Procel pensa em fazer alguma campanha educativa com a população e ou gestores sobre a temática de economia de energia de forma ampla? A gente fez, ano passado, inclusive, nosso marketing foi justamente voltado para a sociedade de uma forma mais ampla. Então, a gente tem trabalhado, agora que a gente tem recursos, né, a gente tem trabalhado nessa parte de marketing e sim, uma visão importante que a gente tem, porque a gente precisa disseminar essa informação, não só no meio acadêmico, profissional, mas também para a sociedade, que é a principal beneficiada, né, com essas ações. Então, sim, eles precisam saber o que eles podem fazer para melhorar e diminuir a conta de energia, né? Então, sim, marketing está na nossa visão. O Glauber também pergunta, a mesma pessoa pergunta também, observo que temos carência na formação de gestores na temática de eficiência energética, o que fazer? Bom, se forem gestores públicos, o Cidades Eficientes está aí para isso, né, professor? Então, eu acho que a gente precisa formar gente em todas as escalas, né, ligada à eficiência energética. Seria desde o gestor até as próprias pessoas precisam ter a visão de que o seu comportamento muda muito o consumo de energia dos edifícios, né? Então, nós precisamos educar a sociedade como um todo e eu acho que o Procel tem que investir mais em comunicação, né? Eu acho que ele está se estruturando para isso, tem recurso alocado no plano de ação deles, para levar essa informação para todos os espectros da população, né? E certamente dá para dividir em nichos, né? Dependendo dos instrumentos criados pelo Procel, dá para fazer nichos interessantes de divulgação. João Krause, a última pergunta, então. Vamos lá para a gente fazer o encerramento. Porque essa pergunta é importante. Existe a perspectiva de acumular dados inseridos na plataforma para calibrar os benchmarks com o tempo? Então, isso foi uma experiência pensada, né? No projeto PNUD, a gente chegou a acumular dados, né? O que a gente percebe é que muitos dados são ou uma brincadeira no momento, né? O uso da plataforma simplesmente para testar ela, e é muito difícil fazer uma diferença entre o que é o teste e o que não é o teste. Mas no momento que a gente tiver uma certificação, certamente a gente vai acumular todos os dados, né? Até porque a gente quer que aquele prédio retorne para a base de dados mais eficiente no futuro, né? Então, existe uma ideia, né, dentro do Procel de trabalhar com a construção de uma base de dados bastante grande, né, de prédios etiquetados, de prédios que passam pela certificação DO, e de preferência a gente gostaria de ter o consumo de todos os prédios, né? A gente precisa anonimizar isso, né? Porque tem a questão de sigilo,
mas a gente vê que políticas públicas feitas, por exemplo, no Reino Unido, a gente vê o anexo 70 da IEA, onde eles têm o consumo de todos os medidores de Londres, né? Então dá para entender o consumo de energia dentro da sociedade de uma forma muito mais dinâmica, né? Inclusive, o tema é tratado como epidemiologia da energia, porque a gente está fazendo grandes classificações aqui de residencial, comercial, 15 tipologias, mas dentro disso a gente está falando de 50 tons de cinza. Bom, agora temos os comentários finais. A EPS. A Ana Maia está aqui. A EPE está fazendo a divulgação sobre toda a temática de energia e suas formas e como é utilizada, através do ABCD Energia, disponível no site da EPE. Obrigada, Ana, pela contribuição e esclarecimento. Clarice, tá me ouvindo? Eu agora já não sei se vocês estão me ouvindo ou não quando eu começo a falar. Sim. Então, ainda na parte de publicidade e marketing, né? Só para avisar que está saindo aí fresquinha uma campanha de marketing do Procel para esse ano. Então, esperem aí que ela vai mostrar alguns dos nossos projetos. Já que nosso colega queria saber como é que estava essa campanha, a gente está trabalhando nisso sim, e vocês vão ver já já. Obrigada, Elisete. Bom, para encerrar, então, muito obrigada, pessoal, pelos parabéns. Muito obrigada pela participação no chat. E para encerrar nossa tarde aí com uma chave de ouro, eu chamo a palavra a Eletrobras novamente, o senhor Marcel Siqueira, gerente do Programa Nacional de Conservação de Energia e Eficiência Energética da Eletrobras, para fazer o encerramento do evento. Obrigada, Marcel. Eu que agradeço, Clarice. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Vocês me escutam bem? Sim, tá ótimo. Ah, legal. Bem, eu fico sempre com a parte mais agradável, né? Depois de ter assistido aqui tranquilamente toda essa aula, todas as apresentações que foram feitas, cabe a mim o encerramento, né, desse belíssimo evento, que para a gente é um evento histórico, como já foi dito aqui, esse é um trabalho que começou antes do convênio de ser celebrado, né, Clarice? Então, a gente vem construindo isso, o Lamps acompanhou de perto, e outros colegas, inclusive, que já não estão mais no Procel, participaram disso. O João tem participado aqui ativamente do chat, está nos ouvindo, ele foi um dos participantes também desse trabalho, e que contou com a excelente coordenação da Elisete, então, a quem eu já faço primeiro agradecimento por todo o esforço, todo o empenho. Ela sempre foi muito dedicada a esse trabalho, então merece todo o reconhecimento pelo sucesso e pelo término dele, né, da forma como está sendo e como está sendo reconhecido aqui por todos desse evento. Agradeço também ao CBCS, né, acho que aqui representada por você, Clarice, realmente sem essa parceria a gente não teria êxito, né? A gente enfrentou diversas dificuldades, por último agora mais recentemente a questão da pandemia. Então vocês foram super criativos, super, eu diria assim, tiveram uma capacidade imensa de se adaptar a esse tipo de situação, né? Foi, acho que talvez de mais de 150 instrumentos que hoje o Procel tem a oportunidade de acompanhar, esse talvez tenha sido o projeto mais impactado pela pandemia, porque a Elisete explicou, né, por conta da fase em que ele se encontrava e por conta da característica, né, da necessidade das auditorias, do trabalho de campo. Então, de todos os projetos que a gente tem hoje em andamento, realmente esse foi o que demandou uma atenção muito grande nesse sentido e felizmente superamos, né? Estamos aqui hoje, felizmente, ainda, infelizmente por um lado, porque não superamos totalmente a questão da pandemia, mas felizmente conseguimos chegar ao fim desse trabalho e com todo o sucesso que está sendo aqui reportado. Eu queria também, antes de finalizar aqui minha fala, eu sempre deixo um convite para quem está conhecendo agora o Procel, muitos que estão aqui já conhecem muito bem o Procel, conhecem a sua governança, mas eu sempre gosto de deixar um convite porque o Procel é um programa que tem uma governança muito, eu diria assim, muito inovadora, porque ela
permite uma participação muito ampla da sociedade. Muitos ainda, acho que antes de 2016, tem a figura do Procel, olho muito lá a figura do Ministério, da Eletrobras como secretaria executiva, o Ministério coordenando, e parece que o Procel é representado somente por essas instituições, mas eu queria sempre reforçar aqui, a Elisete trouxe um pouco disso na apresentação dela, mas o Procel ele tem uma governança muito ampla, e tudo que a gente está discutindo aqui de futuro, próximos passos, isso pode contar muito e deve contar muito com a participação de todos que estão aqui, né? E até de quem não estiver aqui hoje, que não tenha participado aqui hoje, né? Porque a governança, todo o processo de aprovação dos ciclos de investimento do Procel, todo esse processo ele foi feito para isso, para que seja cada vez mais participativo. Então, só anunciando que a gente está numa fase agora, se aproximando do encerramento de um ciclo de investimento, né? É o terceiro ciclo do plano de aplicação de recursos do Procel, ele vai se encerrar em julho, e a partir daí nós iniciaremos a discussão, os debates para o próximo ciclo de investimento. Então, já deixo aqui o convite, porque a gente vai eventualmente promover alguns debates específicos em outros workshops que nós temos, então, na medida do possível, a gente sugere sempre que vocês acompanhem isso nos nossos informativos, no portal Procel Info, em todos os eventos que a gente promove também, para que vocês acompanhem o que está sendo realizado pelo Procel e como é que serão dados esses próximos passos. A Elisete reforçou aqui, eu vou endossar o que ela falou, acho que a gente tem todo interesse em dar continuidade a esse tipo de trabalho, e certamente a gente vai levar isso para a discussão dentro da governança do Procel, porque de fato é um assunto de maior relevância hoje para o setor. Então fica aqui o nosso compromisso que esse assunto ele vai ser continuado, né, de alguma forma dentro do debate que a gente vai promover em breve, e a gente conta muito com a participação de todos, com o apoio de todos nos nossos workshops, nas audiências públicas que são promovidas, né, durante a aprovação desse plano de aplicação de recursos. E com isso eu finalizo aqui minha fala, terminando aqui os agradecimentos também ao professor Lambert, que nos ajudou até informalmente, né, Lambert, quando a gente tinha ali certas dificuldades, ele, com todo o conhecimento, com todo o acesso que ele tem às instituições, sempre apoiando para que esse trabalho pudesse acontecer. Internamente também a minha equipe aqui, representada pela Elisete, a nossa superintendente também, a Renata Falcão, que sempre nos apoia num nível aí de decisório de altíssimo nível. Então ela está sempre aí apoiando e talvez seja uma das pessoas mais empolgadas com esse tema que eu conheço hoje. Ela adora esse tema de edificações, então ela sempre está aí apoiando essas iniciativas. É isso. Muito obrigado a todos e a todos que também participaram aqui desse evento e ficaram até o final. Um abraço. Super, Marcel. Obrigada. Quem puder abrir a câmera para eu fazer um print aqui, bonitão, para a gente encerrar, porque se hoje fosse a vida como ela era, né? Hoje ia ter festa, né, Elisete? Com certeza, muita festa. Hoje era dia. Super obrigada, gente. Bom final de tarde para vocês. Ai, peraí que apareceu mais gente aqui. Deixa eu fazer mais uma foto. Ai, que eu perdi aqui 2 minutos, gente. Me espera. Guinter, abre a câmera, Guinter. Eu não estou conseguindo, a câmera não abre. Oh, meu Deus! Eu também não. Não está permitindo. Ixi. Bom, gente, super obrigada, super tarde. Juro para vocês que em 2, 3 meses a gente vai ter a plataforma com as 17 equações rodando, né? As 3 que a gente já tinha e mais as 14, tá bom? O CBCS fica à disposição. Qualquer dúvida, podem mandar um e-mail para a gente. Eu vou escrever aqui de novo no chat, mas secretaria@cbcs.org.br, e todos nós estamos à disposição e o trabalho continua, né? Hoje é só mais um super passo. Abraço a todos, muito obrigada. Parabéns a todos.
Obrigada, gente. Boa tarde. Parabéns, gente. Obrigado.